The Beginning After the End, capítulo 428, um fio quebrado. Cecília. Vozes acima, ao redor. Familiar, mas distante. Tão longe, as palavras, falando sobre as chamas em minha carne, dançando como sprites. Girando, mana ansiosa, queimando. Demais. Mais e mais, atraídos para mim, chamas para a mariposa. Preenchendo-me. Meu sangue, meus ossos. O meu, como o buraco. Profundo e sem fim. Um poço cheio de gelo. Não consigo me lembrar o que havia antes. No buraco. Magia. Mana. Uma chave. Um núcleo. As palavras novamente. Vozes estranhas e familiares. Delírio. Febre. Perigo. Tempo. Um fio partido, ruído, incoerente. Claro, escuro, olhos abertos. Uma escuridão cheia de cor. Vermelho, amarelo, verde, azul, mana. Figura surgindo. Agulhas em minha carne, metal pressionado contra minha pele. Mais palavras. Atraso. Vai. Alma. Cura. Integração. Escuridão novamente. Acordei tremendo. O eco de um grito soando em meus ouvidos, o coração disparado, estourando. Aterrorizado. Havia estrelas. Fora das minhas janelas. A silhueta roxa das montanhas. O nome deles me escapou. Algo estava errado. Com minha mente, com minha magia. Fechei os olhos, tentei pensar. Isso machuca. Eu machuquei. Minha pele estava queimando. Os músculos doíam. Cada respiração estava cheia de dor irregular. Dor é mana. Cada respiração estava cheia de mana. Não fluindo para o meu núcleo, mas, para mim. Acalmar. A mana estava lá. A magia estava lá. O vento soprou através de mim, esfriando meus ossos. O sono voltou sobre mim. Eu pisquei acordada novamente, uma presença desconhecida enchendo meus quartos. Ao pé da cama, um homem estava de pé. Como Agrona, mas também nada como Agrona. Seus olhos, dois rubis brilhantes, me perfuraram como lanças com pontas de sangue. Estremeci, sentindo seu olhar na minha pele, sob minha pele, me descamando camada por camada. Ele tinha um rosto frio e cinza, impassível em torno de seus olhos penetrantes. Dois chifres em forma de saca-rolhas saíam do topo de sua cabeça. Eu conhecia aquele rosto, pensei. Apenas ele disse algo, e outra pessoa apareceu, sua própria presença ofuscando o primeiro homem. Agron. Ele sorriu para mim e falou palavras gentis. Soberano Oludari Vritra de Truacia. Nomes e lugares, cujos significados eu não conseguia captar. Oludari respondeu, preocupado. Agrona ignorou as preocupações, confiante, assegurando. Assustador. Oludari, implacável. Agrona, comandando. Oludari, subserviente. Ele lançou um olhar inquieto para mim e meu espírito murchou. Fechei os olhos e tentei respirar. Quando os abri novamente, estava sozinho. O tempo parecia mais tangível, mais real. Eu poderia dizer que várias horas se passaram. Lutei para pensar na conversa de Agrona com Oludari, mas era como tentar lembrar de um sonho depois de acordar. Quanto mais eu tentava me agarrar à memória, mais ela escapava de minhas mãos. Minha febre havia passado. Há quanto tempo? Eu me perguntei. Semanas, eu suspeitava. Tempo suficiente para eu não ter certeza de que iríamos sobreviver, afinal tecia-se em minha mente. Integração eu nunca poderia ter imaginado experimentar isso eu mesmo. Como todos iriam, eu gemi e rolei, puxando um dos travesseiros manchados de suor sobre minha cabeça. Me deixe em paz. Não houve resposta. Depois de alguns minutos, afastei o travesseiro e joguei minhas pernas para fora da cama. O chão estava frio contra minha pele quente. Quando me levantei, minhas pernas tremeram violentamente. Tropecei até a porta da sacada, que estava aberta, e me encostei na grade.
O vento das montanhas era muito frio, provocando arrepios por todo o meu corpo e fazendo tremer ainda mais. Mana fluiu para meus membros e o tremor diminuiu. Encheu meus pulmões, ajudando-me a respirar profundamente. Isso brilhou dentro da minha mente, limpando meus pensamentos. Antes, eu sentia como se estivesse em harmonia com a mana. Ele me ouviu, reagiu aos meus pensamentos e desejos, uma ferramenta com a qual eu poderia fazer qualquer coisa. Eu deveria estar mais forte agora, mas havia uma sensação inescapável de ironia. Eu não conseguia me lembrar de me sentir mais fraca e menos desde que reencarnei neste mundo. Eu era o legado e agora tinha passado pela integração, o que me tornava talvez o mago mais poderoso do mundo. Mas eu não conseguia evitar que meus joelhos tremessem ou o suor escorresse em minha testa. Cada respiração parecia que eu estava forçando meus pulmões, como se da próxima vez que eu tentasse respirar, eu pudesse não conseguir. A Grona tinha me dito que eu já tinha passado pelo pior, mas não parecia assim. O que quer que tenha acontecido comigo enquanto eu estava inconsciente, logo após a minha integração, não conseguia ver como era pior do que essas semanas de cura e doença. Havia uma sensação assustadora de incorreção nisso. Mais ou menos como quando eu tinha um enorme centro de ki, mas não fui capaz de impedir que surgisse de mim e machucasse Nico e Gray. Inclinando-me para a frente, vomitei na beirada da varanda. Eu me apoiei na grade fria, sentindo o gosto amargo da minha própria bile nos dentes e me perdendo por um tempo. Então, lentamente, tropecei de volta para minha cama e caí nela, mas o sono estava distante e inalcançável. Eu apenas fiquei lá, incapaz de fazer nada além de arrastar o foco da minha atenção para o funcionamento interno deste frágil corpo élfico. Ainda estava nos estágios finais de aclimatação à mana, agora infundindo cada célula. Era uma sensação estranha ter mana que não era limitada por um núcleo. Eu realmente era um com mana. Integração era isso. A Grona tentou descrevê-lo, mas o que ele me disse não correspondia à realidade. Talvez sua mente azurana não pudesse nem conceber o que integração realmente significava. Mas então, pensei, ninguém que não tivesse experimentado essa sensação de equilíbrio e poder poderia entendê-la. Tentativamente, comecei a experimentá-lo, sentindo o fluxo de mana ao meu redor e através de mim. A mana do atributo água acalmou meus músculos doloridos, enquanto a mana do atributo vento esfriou minha pele. A mana do atributo terra endureceu em meus ossos e a mana do atributo fogo aqueceu meu sangue. Esse tipo de observação imparcial ajudou a trazer alguma clareza. Percebi que a integração era na verdade muito parecida com despertar para a humana depois de passar toda a minha vida anterior tentando controlar meu ki. Da mesma forma que o mana parecia muito mais completo e mágico, a integração parecia exponencialmente mais potente do que depender de um núcleo para usar magia. A criação de um núcleo de mana era semelhante à condensação de um centro de ki, pois cada um exigia a concentração de energia para se formar, com a sensação de mana preenchendo e fluindo livremente pelo meu corpo muito semelhante à manipulação do ki na Terra. Eu me sentia encolher com esse pensamento, ainda com medo de que minha mana, como com o ki, surgisse além do meu controle. Sem um núcleo para controlá-lo, sentei-me e empurrei minhas costas contra a parede, diminuindo minha respiração. Ser o legado não impediu que isso acontecesse antes, na Terra. Estou no controle, assegurei a mim mesma, repetindo isso várias vezes como um mantra. Eventualmente, o sono se apoderou de mim e eu cochilei. Acordei gritando, e um grito ecoante voltou para mim. Levantando-me da cama, olhei com os olhos arregalados para o atendente assustado que estava limpando o meu quarto. Nico estava sentado ao lado da minha cama e rapidamente dispensou o atendente, que fez uma reverência e saiu correndo do quarto com um olhar assustado para trás para mim. O que é? Nico perguntou, sua voz suave. Quase soava como sua voz antiga, sua voz real, do jeito que ele soava na Terra. Olhei para ele mais de perto. Não seu cabelo escuro e traços marcantes. Não, seu rosto de alacriana o era mais dele do que o rosto élfico de Tercia Eralita era mel.
mas a maneira como ele cravou as unhas na palma da mão, a maneira como ele tentou não mostrar isso quando estava mordendo o interior do lábio, como ele se inclinou para mim de vez em quando, como se quisesse estar um pouco mais perto de mim. Nesses momentos, eu podia vê-lo. E quando fechei os olhos, pude imaginá-lo com tanta clareza. Fiquei tenso de repente quando a voz de Tessia entrou em minha mente. Mostre a ele o mana. De antes eu soube do que ela estava falando imediatamente. A mana que eu havia tirado da mesa coberta de runas de Abrona, aquela em que acordei depois da minha integração. Ficou dentro de mim, ainda carregando a forma e o propósito que lhe foram dados pelas estranhas runas. Lembre-se, Cecília. Você sentiu que algo estava errado quando acordou pela primeira vez. Há mais em tudo isso do que está sendo dito. Eu não a reconheci, mas ela estava certa. Acordei naquela mesa me sentindo fraco, mas eu mesmo, apenas para afundar novamente na doença na mesma noite. Palavras meio lembradas caíram na parte de trás da minha cabeça, fora de alcance. Hesitante, comecei a explicar a Nico o que tinha visto e feito ao acordar, e o desconforto que senti por estar cercada pelos estranhos magos. Você fez o quê? Isso não faz sentido, Cecil. Ele me deu um olhar de pena. Não é ponto. Bem, possível. Eu estendi minha mão, palma para cima. Uma luz quente saiu da minha pele quando um fio de mana apareceu no ar, queimando na forma das runas que originalmente lhe deram forma. Os olhos de Nico se arregalaram e sua respiração tornou-se superficial. Ele se inclinou para frente, olhando para a mana, sua luta para entendê-la e aceitá-la claramente escrita em seu rosto. Contei a ele sobre as runas e o que queria fazer. Movendo-se com cuidado, Nico pressionou a ponta do dedo na mana. Condensou-se em um enxame de partículas individuais e foi puxado para dentro de seu corpo. Mantive meu foco em torno dele, permitindo que o feitiço mantivesse sua forma em vez de se dissolver nos componentes individuais de sua mana. Os olhos de Nico se fecharam, pulando sob suas pálpebras. É ponto. Não tenho certeza. As palavras de Nico saíram dele em um sotaque lento enquanto seu foco permanecia no feitiço. Eu o senti canalizando mana em seus trajes. A estrutura, as runas, a magia, não é como nada que eu já vi, mas, seus olhos se abriram, e ele olhou para mim. Seu medo era óbvio. Isso vai levar algum tempo. Nós não devemos contar a mais ninguém sobre isso. Eu concordei completamente. Nico hesitou, claramente pensando muito sobre algo, então acrescentou. Exceto, Draniev, talvez. Só se for absolutamente necessário. Podemos confiar nele porque, bem, apenas saiba que podemos confiar nele. Eu o mantive de olho em você sempre que não podia. Apesar de não entender realmente, reconheci o que ele disse. Depois disso, Nico vinha aos meus aposentos sempre que era prudente. Lentamente, passei mais tempo acordado do que dormindo, mas a experiência da integração deixou para trás uma fadiga profundamente enraizada que me manteve em meus aposentos. Nico ficava inquieto quando se deparava com um problema, um quebra-cabeça a ser resolvido, um nó a ser desfeito. Sua mente não conseguia se concentrar em mais nada, e mesmo quando ele não podia estar comigo, minha presença era necessária para manter a forma da mana. Ele pensava nisso incessantemente. Eu poderia dizer que algo estava incomodando, mas ele estava escondendo seus medos de mim. Durante todo esse tempo juntos, eu não queria atrapalhar seus pensamentos e por isso não entrei em mais detalhes sobre o retorno de minhas velhas memórias, mas não, realmente, isso é apenas uma desculpa. Eu estava com medo. Com medo do que posso ouvir depois de confessar. A que essa conversa levaria. Eu não estava pronta para dizer a ele que eu tinha me matado e deixado Gray assumir a culpa. Sempre que alguém batia na minha porta, eu esperava que fosse Nico. Fiquei surpreso, então, no dia em que Meusri entrou. Ela torceu o nariz enquanto olhava ao redor do meu quarto, sem esconder seu desgosto. Olá, legado. Fui incumbido de buscá-lo para algum treinamento.
Tenho certeza de que você está tão empolgado com a perspectiva quanto eu. Ignorando seu sarcasmo, levantei-me e gesticulei sem palavras para que ela mostrasse o caminho. Ficamos quietos enquanto passávamos pelos corredores de Taegrinkalon, e eu não conseguia me livrar da sensação de correr como um rato em seu rastro. Eu odiava me sentir tão vulnerável. A longa trança branca brilhante de Meusri balançava a cada passo. A maneira como seus chifres se curvavam sobre sua cabeça apontavam para mim como lanças. Nunca nos demos bem, mas não pude deixar de admirar sua óbvia autoconfiança, o jeito como ela se sentia totalmente à vontade consigo mesma. Pensei em tentar bater um papo para quebrar o silêncio constrangedor entre nós, mas não sabia por onde começar. Ela era uma foice e toda a Lacria conhecia sua história. Quando seu sangue se manifestou, o confluxo resultante de mana matou seus irmãos adotivos de alto sangue. Seu pai adotivo, o homem que a criou por 12 anos, ficou furioso e tentou matá-la. Defendendo-se, ela queimou o coração de seu peito. Depois disso, ela foi acolhida por Agrona e criada dentro desta mesma fortaleza. Provavelmente foi por isso que ela ficou tão amarga comigo. Afinal, ela era como uma filha para Agrona antes de eu chegar. De alguma forma, eu tinha certeza de que ela pensava que eu a havia suplantado. E suponho que, realmente, eu tinha. Isso não me fez sentir mal por ela nem nada. Na verdade, ao considerar a situação, senti cada vez mais fortemente que ela havia recebido exatamente o que merecia. Meusri e o resto dos Cities eram pessoas presunçosas e cruéis. Eles foram terríveis com Nico. De repente, aquela autoconfiança que eu admirava apenas alguns segundos antes parecia imerecida. Cerrei o maxilar e caminhei em silêncio. Acabamos em um longo corredor no fundo da pedra na base de Taegrinkalon. As paredes nuas e o chão estavam rachados e enegrecidos com marcas de queimaduras de muitos magos poderosos, lacaios, foices, até mesmo fantasmas, que treinaram aqui ao longo de décadas. Não havia equipamento ou armamento, nada para ajudar no treinamento. Qualquer um forte o suficiente para ser trazido aqui não precisava de coisas assim. Não fiquei surpreso ao encontrar Cities Viessa já presente, junto com Dranev e um punhado de magos sem nome que não reconheci. Dos presentes, Viessa tinha a assinatura de mana mais forte, depois Meusri. Dranev era um distante terceiro lugar. Os outros eram todos magos medíocres na melhor das hipóteses. Eu só podia supor que eles eram pesquisadores ou cientistas, não guerreiros. Meusri parou ao lado de Viessa, olhando para mim. A pele de porcelana de Viessa estava desbotada na penumbra, seu cabelo roxo escuro e seus olhos negros ainda mais escuros. Ela teria sido aterrorizante, exceto, eu olhei para minha própria mão, esfregando meus dedos juntos. Eu podia ver mana em cada um deles, observá-lo agitando-se em seu núcleo enquanto era purificado e sabia melhor do que eles mesmos o quão fortes ou fracos eles realmente eram. Eu poderia quebrar essas foices com um estalar de dedos. Se eu quisesse. Dranev se inclinou para frente, sua expressão escondida atrás de sua máscara horrível. Ah, Dona Cecília. Lord Agrona lamenta não poder se juntar a nós no momento. Mas ele espera que os ceifadores Meusri e Viessa o façam. Ele parou, seus olhos pulando para os ceifadores atrás da máscara. Ele limpou a garganta e terminou. Que eles serão parceiros adequados para o seu treinamento hoje. Viessa sibilou baixinho. Deveríamos estar ajudando Dragota a desenterrar o traidor, não cuidando dessa criança reencarnada. Meusri apenas revirou os ombros e sorriu. Agora, irmã, não seja assim. O legado precisa de toda a ajuda possível. Apesar de tudo que o Alto Soberano fez para levá-la a este ponto, ela não teve uma vitória real para ele. Viessa fez uma careta, circulando ao meu redor e longe de Meusri para que os dois estivessem me flanqueando. Sua assinatura de mana não parece tão forte quanto antes, garota. Sem um núcleo, você parece murcho. Todas as minhas dúvidas e ansiedade se dissiparam diante de suas provocações. Esses dois não eram nada para mim.
Eu com certeza não estava intimidado por seus golpes desesperados. Dranev deu vários passos para trás e os outros magos seguiram seu exemplo. Lady Cecília está testando seus poderes, vocês dois deveriam. Viessa empurrou suas mãos para a frente. A mana negra se juntou ao redor deles, espalhando-se como um enxame de gafanhotos. E então desaparecendo. Ela olhou para as próprias mãos, incrédula, e as empurrou para a frente uma segunda vez. Nada aconteceu. A mana não respondeu a ela. Meusri convocou sua lâmina, que explodiu em chamas negras, e investiu contra mim. As chamas se extinguiram no meio do caminho, e sua lâmina ficou tão pesada que ela tropeçou antes de ser arrancada de seus dedos, atingindo o chão com força suficiente para quebrar a pedra. Pare com isso de uma vez. Viessa respirou, a mana em seu núcleo fervendo enquanto fluía por seus canais e veias. Mas ela não podia transformá-lo em um feitiço. Meusri cerrou os punhos. O que você está fazendo? Eu me senti sorrir. Era fria e cruel, o tipo de expressão que teria me assustado se a visse em outro rosto. E então eu disse a ela. Expliquei o que estava fazendo, e o que ia fazer. Não foi sem um senso de autossatisfação que eu os vi lutando para entender, mas não foi até que ambos perceberam completamente a situação que eu soube que tinha estômago para o que estava por vir. Fechando meus olhos, eu assumi o controle de toda a mana que Viessa tinha acabado de liberar e voltei para ela, conduzindo-a em suas veias, vasculhando seus canais e bombardeando seu núcleo. Ouvi seus joelhos baterem na pedra enquanto um grito abafado ecoava pelo salão de combate. Sua vadia, a voz de Meusri foi cortada com uma rajada quando seu corpo bateu no chão, a força da gravidade tão grande que eu sabia que seus ossos estavam esmagando a carne de seu corpo. Não havia diferença entre a mana em meu corpo e a deles, ou na atmosfera ao nosso redor. Como legado, minha habilidade de controlar mana era inigualável. E agora que eu havia integrado, não exigi mais que meu mana fosse atraído para um núcleo, purificado e liberado antes de ser manipulado. A partir dessa nova perspectiva, até mesmo a ideia de mana purificada parecia inconsequente. Eu não precisava lavar a mana e torná-la minha para controlá-la. Eu já controlei tudo. Os foices estavam indefesos contra mim. Mesmo esses espectros sombrios de que ouvi falar seriam inúteis contra mim. De que adiantava a força de um Azura na magia se eu pudesse apagar seus feitiços antes que eles se formassem, separar seus corpos por dentro com seu próprio poder, privá-los do que os tornava especiais. Mesmo a Grona não era uma ameaça para mim. É por isso que ele encorajou você a ser tão subserviente. A voz irritante de Tessia de repente entrou na conversa, interrompendo meus pensamentos. Ele sabia o que você se tornaria, ou pelo menos esperava, e ele não permite que ninguém seja verdadeiramente poderoso. Então ele ensinou você a ser obediente. Reprimi minha mana, tentando novamente abafar a voz de Tessia. Mas eu não podia. Era a única coisa que eu não conseguia controlar. Lady Cecília, talvez. A voz afetada de Dranev sumiu sugestivamente. Abri os olhos e olhei para os dois foices, um se contorcendo de dor à minha esquerda, o outro achatado contra a pedra à minha direita. Eu liberei a pressão da mana rasgando as entranhas de Viessa e a gravidade esmagando meus mas mantive a mana dele sob controle, impedindo qualquer um deles de formar um feitiço. Tessia continuou falando. Ele tem essa promessa de mandar você de volta para a Terra pairando sobre sua cabeça, e Nico de ameaçar se você sair da linha. Ele não se importa com você ou te ama. Ele provavelmente nem pretende deixar você controlar esse poder. Porque ele faria isso quando ele pode simplesmente substituir sua mente. Eu empurrei sua voz para longe. Embora ela pudesse interromper meus pensamentos, ela não podia afetar minhas ações e minhas palavras. Flutuando do chão, afastei uma mecha de cabelo prateado. Levante-se, vocês dois. Quero entender até onde vai meu controle. O céu acima de Taegrin Kalon estava carregado de nuvens escuras.
Voei por eles como um pássaro, aproveitando a sensação de toda aquela mana se condensando ao meu redor, atraído pela tempestade natural. Virando-me para cima, disparei no ar frio, a umidade se acumulando contra minha pele, até que explode no céu claro. Abaixo de mim, as nuvens rolavam até onde a vista alcançava em todas as direções. Eu gostei de lá. Foi tranquilo. Separado. Treinar com meus novos poderes era mais como uma exploração, ver quais eram meus limites. Eu não precisava aprender por meio da repetição, apenas para pensar com uma visão clara o suficiente, e manter a mente clara era muito mais fácil de fazer ao ar livre do que enterrado sob a fortaleza. As nuvens começaram a girar em padrões lúdicos. Vapor subia deles, condensando-se em esferas de água que flutuavam e refletiam a luz. As nuvens clarearam de um cinza profundo para um branco macio e fofo. Flutuando, deitei-me sobre as nuvens, descansando a cabeça nas mãos e cruzando os tornozelos enquanto olhava para a imensidão azul acima. Tessia, eu disse, minha voz flutuando na brisa suave. Nenhuma resposta veio. Tessia, pensei bruscamente, incapaz de reprimir minha irritação por ter que chamá-la 2 vezes. Este jogo de poder não combina com nenhum de nós, ela respondeu depois de alguns segundos. Nós 2 sabemos que a única razão pela qual você está ligando para mim é porque isso lhe dá uma falsa sensação de controle. Você conseguiu, alcançou a integração, jogou as foices como se fossem bonecas de pano, mas não pôde fazer nada a meu respeito, e isso o corrói. Fechei os olhos, rolei e mergulhei nas nuvens. Eu mantive uma imagem em minha mente, estendendo tentáculos de mana por todo o meu corpo, procurando. Eu não tinha certeza se estava funcionando, se pelo menos poderia funcionar, mas quando abri meus olhos, não pude deixar de sorrir. Eu não estava mais cercado por vento frio e nuvens fofas, mas estava parado na grama verde macia sob os galhos espalhados de árvores altas de casca prateada, suas sombras salpicando o chão e fazendo o mundo inteiro parecer que estava balançando suavemente. Tessia Eralita estava parada não muito longe. Sua trança prateada caía sobre seu ombro nu, um vestido verde esmeralda e dourado envolvia seu corpo ágil. Eu olhei para mim mesmo. Eu era mais baixo que ela, um pouco mais atarracado. Meu cabelo era castanho liso e chato, cortado em volta dos meus ombros como se tivesse sido cortado com tesoura. Deixei escapar uma respiração profunda para me firmar. Eu odeio falar com você na minha cabeça. É nojento, como uma violação. Isto é melhor. Uma violação, sim, eu acho que sei exatamente o que você quer dizer, Tessia disse, seu tom de tristeza cortado por uma vaga sensação de irritação. Sabe, depois que soube por você que Arthur reencarnou, muita coisa fez sentido. Seu intelecto, sua sabedoria, sua maturidade. Parece tolice, agora que penso nisso, que tentei tanto persegui-lo. Eu costumava ficar com muita raiva de mim mesma sobre como éramos diferentes quando pensava que era um ano mais velha, mas acontece que ele era 30 anos mais velho. Ela riu e eu fiz uma careta. Por que eu deveria me importar? Porque eu pensei que você seria o mesmo, que você seria diferente. Eu estava confuso no começo. Mas então eu percebi, sim, você já disse tudo isso antes. Então, você está pronto para ouvir. Vigiei cuidadosamente o guardião do sabugueiro, que se contorcia nos arredores da clareira que criei para nossa conversa. Você pode ver na minha cabeça, não pode? Todos os meus pensamentos e desejos são um livro aberto para você. Então você me diz. Tessia acariciou os cabelos caídos sobre o ombro, com os olhos no chão. Não é sobre você falar comigo. É sobre você ser honesto consigo mesmo. Depois de tudo que você aprendeu, você ainda está lutando nesta guerra. Por que ajudar a Grona a conseguir o que quer? Você realmente confia nele para mandá-lo de volta para sua antiga vida depois de tudo isso? Ela olhou para cima, seu olhar queimando o mel. E vale mesmo a pena? Esfreguei meus olhos em frustração, virando as costas para ela. O que você quer que eu diga? Sou egoísta. Uma pessoa de merda.
Uma criança atrofiada acreditando em contos de fadas? Mutar. Qualquer que seja. Sou tudo isso e muito mais, Tessia. Talvez eu seja uma pessoa má. Mas eu cheguei longe demais, eu engasguei, engoli em seco, então continuei, coisas, matei pessoas, e isso não pode ser por nada. Não pode ter sido por nada. Tessia ficou quieta por tempo suficiente para que eu me virasse, me perguntando se ela ainda estava lá. Ela era. E enquanto ela estava lá e me observava pensativa, eu sucumbi, o peso de minhas próprias palavras se estabelecendo em minha alma. Você realmente queimaria este mundo se isso significasse que você e Nico voltariam para casa? Ela perguntou. Eu balancei minha cabeça. E deixe a Grona governar sobre as cinzas. E se você ficar preso aqui nas cinzas conosco? Ela perguntou. Então pelo menos não sobrará ninguém para me julgar, eu disse lentamente, de repente muito cansado. Antes que ela pudesse responder, passei minha mão pela projeção mental, limpando a clareira e abrindo meus olhos. As nuvens estavam escuras e pesadas de chuva. Relâmpagos brilharam e trovões explodiram. Afundei sob as nuvens e na chuva pesada, deixando que o frio acalmasse minha pele, recusando-me a reconhecer que o rubor de minhas bochechas era de vergonha. E os riachos que correm pelo meu rosto também não são lágrimas. Cecília. Eu vacilei, não tendo notado a assinatura de mana que se aproximava. Nico, voando em um casulo de vento conjurado por seu cajado, parou a 6 metros de distância, seu rosto protegido contra o vento e a chuva por uma mão. Você está bem? Essa tempestade surgiu do nada. Olhei para ele inexpressivamente, e levou vários segundos para que meus pensamentos se encaixassem. Assim que o fizeram, a chuva parou. As nuvens se dissiparam e estávamos voando sob o sol brilhante e frio da tarde, Taegrinkailon projetando-se das montanhas abaixo de nós. Uma brisa desconfortavelmente quente começou a soprar, nos envolvendo e nos deixando secos em instantes. A Grona chamou todos os Citizé. Você. Os outros já chegaram. Ele está nos esperando imediatamente. Quando ele se virou, eu deixei escapar. Eu sou uma pessoa má, Nico. Invertendo o curso, Nico voou para mais perto, sua carranca preocupada se aprofundando ainda mais. Isso é sobre o quê? Nada, eu soltei. Deixa para lá. Não devemos deixar a Grona esperando. Eu acelerei, mergulhando em direção à fortaleza, voando em velocidade ao redor do amplo exterior da ala privada de Agrona e pousando em uma de suas muitas varandas. Uma parede de ruído me atingiu quando a rajada de vento em meus ouvidos diminuiu. O bater de pés com botas, o chamado é a resposta de comandos latidos, a onda de mana canalizada. Abaixo da torre, milhares de magos estavam dispostos em formação no pátio. Estandartes de todos os domínios foram exibidos, mostrando onde os soldados de Etrio estavam separados daqueles de Veshor e Truacia, cada força tendo sido trazida pela foice daquele domínio. As portas de vidro da sacada estavam fechadas, trancadas e protegidas, mas a mana se desenrolou quando me aproximei, e o trinco soltou, permitindo que uma rajada de vento abrisse as portas. Mais adiante havia uma confortável sala de estar. Um fogo queimava em uma enorme lareira, e a Grona estava encostada em uma barra baixa. Ele estava vestido formalmente de preto e dourado, e os enfeites em seus chifres refletiam a luz e brilhavam como estrelas quando ele se virou para olhar para mim. Ele parecia exatamente como sempre, desde que o conheci. Mas, enquanto ele me olhava, suas sobrancelhas ligeiramente levantadas, não pude deixar de pensar que algo havia mudado. Ele havia mudado, mas eu não sabia como, exatamente, e tive que me perguntar se eu estava apenas imaginando. Ou talvez, pensei, fui eu quem mudou. Nico entrou na sala atrás de mim e cuidadosamente fechou as portas, sua inquietação saindo dele em ondas. Ah, finalmente estamos todos aqui, a Grona disse com um sorriso muito largo, gesticulando para nós entrarmos. Fiquei surpreso ao ver meus Riviessa já presentes, sentados desconfortavelmente em um dos sofás macios que enchiam a sala. Nenhum dos dois encontrou meus olhos. Dragot também estava presente,
parado na frente do fogo, de costas para mim. Seus ombros estavam curvados, seus chifres largos caídos. Mais surpreendente foi a presença dos retentores. O enfermo Bivrai se escondeu nas sombras, enquanto o escultural Echeron permaneceu perto de Dragot, tentando e falhando em esconder seu nervosismo. Mavar pairou perto das janelas e olhou para as montanhas Basilisk Fang, a luz fria pintando sua pele mutável como uma cor de mármore pálido quase translúcida. Pela primeira vez desde que cheguei a Alacria, pensei ter entendido um pouco de como Agrona deve ter se sentido quando viu todas essas pessoas poderosas reunidas. Em qualquer outro lugar do mundo, eles teriam sido uma força formidável, até mesmo avassaladora, mas aqui, agora, eles pareciam tão sem importância. Eles não eram nada. Senti a decepção de Tessia borbulhando por dentro. O que? Você acha que é assim que os pesquisadores se sentiram em relação a você enquanto cutucavam e cutucavam? Sob uma autoridade tão alta, talvez eles o vissem como nada mais do que como você agora vê os foices, como um trunfo, soldados a serem tolerados talvez, mas não respeitados. Engoli em seco, cuidadosamente guardando meus pensamentos para mim. Todos os meus poderosos Siths e seus temíveis retentores juntos novamente, disse Agrona, com os braços abertos. Estamos perdendo apenas nosso cordeirinho perdido, Ceres, e seu fiel cão. A presença dela teria sido um presente maravilhoso, mas, infelizmente, Dragot se virou quando Agrona começou a falar, e ele empalideceu com esse comentário. Ao lado dele, Echeron olhou para seus próprios pés. Ainda assim, não seja muito duro com Dragot. Agrona nos deu um largo sorriso. Vocês todos sofreram sua parcela de derrotas e fracassos, de embaraços, ultimamente, não é? Agrona sorriu como um pai orgulhoso e compreensivo. Ele se empurrou para cima da barra, deixando suas pernas balançarem para frente e para trás, seus calcanhares ocasionalmente batendo contra a madeira. Mas nós, todos nós, às vezes devemos levar nossas lambidas e seguir em frente. Ele bateu com os nós dos dedos no tampo do bar algumas vezes. Para misturar metáforas, permitimos que nossa casa acumulasse sujeira por tempo suficiente. A situação da Ceres chegará ao fim no devido tempo, mas há muitos outros lugares que podemos começar a limpar agora. Os ceifadores e lacaios trocaram olhares incertos, mas ninguém ousou interromper Agrona, especialmente quando ele fingia estar de bom humor. A presença dos dragões em Dikaten significa que não há mais nada a ganhar com nossas lutas internas, ele continuou. Enquanto Dragot continuará a perseguir Ceres nas Relictombs, o resto de vocês colocará nossa casa em ordem. Espero que, antes que nossos esforços nesse departamento sejam concluídos, veremos Arthur Levin colocando a cabeça para fora também, e quando isso acontecer, quero que você o capture ou mate. Meus Riviença trocaram um olhar significativo. O que você vai fazer? Eu perguntei, frustrado por esta menção irreverente de matar Grey. Grey já havia derrotado um esquadrão de assassinos Azura de Agrona. Eu sabia que Agrona não esperava que nenhum desses Siths realmente vencesse Grey. Agrona inclinou a cabeça para o lado, balançando os ornamentos em seus chifres. Seu sorriso não vacilou, mas suas pernas pararam de balançar. Por que você pergunta, Cecil querido? Engoli em seco, algo sobre o olhar em seus olhos me fazendo questionar minha franqueza. Eu só quis dizer, se Grey é uma ameaça. O sorriso de Agrona se alargou, expondo seus caninos, e ele deslizou para fora do bar, ficando de pé. Sua sombra parecia cair sobre todos ao mesmo tempo. Apesar da minha fraqueza fingida, aquele velho dragão cauteloso ficou satisfeito em deixar a situação neste mundo persistir, permitindo-me mergulhar nas profundezas dos Relictombs e aumentar minha compreensão do poder deste mundo. Finalmente, porém, graças ao nosso amigo rebelde reencarnado, Arthur, Quezes abriu o caminho entre Dikaten e Epiotos. Agora, quando você acabar com essa guerra civil boba e caçar Arthur Levin, estarei me preparando para tirar o máximo proveito do passo em falso de Quezes. Qualquer coisa agradável deslizou do rosto de Agrona como se ele tivesse tirado uma máscara.
Abaixo havia algo escuro e perigoso. Em minha própria pretensão de fraqueza, alguns de vocês se permitiram tornar-se realmente fracos. Dei-lhe novas insígnias juntamente com a minha paciência. É hora de provarem que são dignos de ambos. A sala parecia congelada, como se os outros nem estivessem mais respirando. O tempo poderia ter parado, e não teria mudado nada. Os olhos de Agrona percorreram lentamente cada um de nós. O legado se concentrará principalmente em Arthur Levin. Se você não pode trazê-lo inteiro, pelo menos me traga seu núcleo. Faça uso das foices como achar melhor para garantir que isso seja feito. Ele se virou e saiu da sala, deixando para trás um silêncio profundo e taciturno.